Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 20 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 19ª aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje, nós vamos falar da ocupação desse profissional na área de recursos humanos. Então nós vamos conhecer as atividades do setor de recursos humanos de uma empresa. Vamos então, nesse primeiro momento, tentar diferenciar, o que é um departamento pessoal e o que é recursos humanos. Será que é a mesma coisa? Vamos ver. Existe uma grande diferença entre recursos humanos e departamento de pessoal. Enquanto o primeiro é a área da empresa dedicada a lidar com todas as questões que envolvem o bem-estar e o crescimento profissional dos funcionários, o segundo cuida exclusivamente dos aspectos jurídicos e legais da relação trabalhista entre empregador e empregados. Então, digamos assim, que o setor de recursos humanos é a área abrangente. Dentro do setor de recursos humanos existem sub-áreas, uma delas é o departamento de pessoal, outra área poderia ser o serviço social, outra área, a área de recrutamento e seleção, outra área, segurança do trabalho, outra área, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, a diferença é essa, o setor de recursos humanos é a área abrangente. Departamento pessoal é uma das áreas encarregada dessa parte mais ligada à relação trabalhista entre empregados e empregador, ok? Rotinas de admissão e demissão de colaboradores, Então, quem faz essa rotina é o setor de recursos humanos. Cabe ao setor de recursos humanos conduzir todo o processo de seleção dos funcionários de uma empresa, mesmo que com o apoio de profissionais de outras áreas. Essa seleção é feita por meio de técnicas específicas que buscam selecionar os candidatos mais qualificados para cada vaga. Como é que isso é feito? A empresa determina um perfil de cargo, que é a descrição sumária das principais responsabilidades e atribuições do cargo. Você tem no perfil ainda a descrição psicológica desse candidato, quais são as habilidades e competências que ele tem que ter, quais os conhecimentos que ele deve ter, a experiência profissional, Então, a partir desse perfil, a área de recursos humanos então vai fazer a triagem dos currículos para encontrar o candidato que mais se aproxima do perfil da vaga. Então, o envio do currículo é a primeira etapa do processo de seleção de pessoal, A empresa então vai usar de várias etapas nesse processo seletivo, que pode ser uma entrevista, pode ser uma dinâmica de grupo, pode ser uma prova situacional, pode ser uma redação, Pode ser também provas de habilidades psicológicas, como atenção, inteligência, personalidade. Tudo isso é mensurado a partir de testes, que são utilizados para encontrar o melhor candidato para a vaga oferecida. Então, após a seleção do candidato, é função de recursos humanos realizar o procedimento de integração dos novos funcionários à empresa. Então, o que é esse processo de integração? Integração tem a ver com trazer algo que é diferente para dentro, Então, no caso da empresa. Então, esse profissional que é admitido, normalmente nas grandes corporações, ele fica 1, 2 e, dependendo do nível do cargo, até 3 dias andando pela empresa, conhecendo todas as áreas, conhecendo a estrutura da empresa, quem faz o quê, quem é responsável por o quê, para entender todo o seu processo. Isso é integração. Ele vai conhecer todas as pessoas com as quais ele vai trabalhar. Nesse dia
ele sabe quais são os seus direitos, quais são as suas responsabilidades, né? Ele recebe o registro na carteira profissional e todos os trâmites de admissão. Esse processo se inicia com toda a tramitação relativa à documentação necessária para a admissão, que é o que nós vamos ver agora. O primeiro passo é solicitar a realização do exame médico admissional e depois a entrega da documentação necessária. Então, o candidato passou por todo o processo seletivo, foi contemplado, foi escolhido, é você que vai começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o exame médico. Se ele passar pelo exame médico, continua o processo. Ele pode também ser reprovado. Pode. Ele pode ter um problema de saúde que o impossibilita de ocupar a posição ao qual ele se candidatou, né? No caso das mulheres, a mulher pode estar grávida, né? Então ela não vai ser admitida. Por que não? Porque ela tem todos os direitos que a empresa vai ter que pagar e ela vai ficar afastada no mínimo 4 a 6 meses da empresa antes de começar a trabalhar. Então, para isso que serve o exame médico, né? Vamos ver quais são os documentos pelos quais você, como assistente administrativo, precisa exigir para que seja feita a admissão desse profissional que está entrando na empresa, caso você trabalhe na área de recursos humanos. Carteira de trabalho e previdência social, para que sejam feitas as devidas anotações. Certificado militar, para provar a quitação com serviço militar, no caso para maiores de 18 anos do sexo masculino. Vamos ver, né, quais são os outros documentos. Certidão de casamento, no caso se a pessoa for casada, e de nascimento se for solteira. Para verificação de dados, concessão do salário família e abatimento dos dependentes para efeito do desconto de imposto de renda. Declaração de dependentes para fins de imposto de renda na fonte. Atestado médico admissional, caso ele tenha passado, que é obrigatório, devendo ser pago pelo empregador, que é responsável pela guarda do comprovante do custeio de todos os exames ou consultas realizados pelo empregado. Está no artigo 168 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, das quais nós já falamos anteriormente. Então, o custeio de todo o processo seletivo fica por conta da empresa contratante. O próximo documento é declaração rejeitando ou requerendo vale transporte. Temos uma imagem aí, né? Crédito blog contábeis, né? Sétimo, outros documentos e informações, tais como cédula de identidade, CPF, cadastro pessoa física, cartão do Programa de Integração Social, que é o PIS, Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, comprovante de endereço e de escolaridade e fotografias para o prontuário. Normalmente são fotografias 3x4. Normalmente eles pedem 2, podem pedir 3, né? Uma serve para ficar no prontuário, outra é para elaboração do crachá de identificação do funcionário e uma outra pode ser para o plano médico, ou pode ser para o clube que a empresa pode ter e o funcionário poderá ter direito. Então vai depender da estrutura e do andamento de cada empresa. Depois de receber essa documentação, o empregador ou a empresa empregadora passam a ter de exercer as suas obrigações, que são as seguintes: admitir o empregado, então cabe, né, agora sim, o departamento de pessoal fazer as seguintes etapas: anotar na carteira profissional, né, a data de admissão, a remuneração, que é o salário, e as condições especiais se houver. Como assim? Uma jornada de trabalho diferente. 2. Preencher a ficha do salário família. 3. Incluir a admissão no CAGED. O que é o CAGED? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O que pode ser feito pela internet, pelo site que está aqui, mte.gov.br. E nós tivemos o acesso a essa informação no dia 3 de janeiro do corrente ano.
4. Até o dia 7 do mês subsequente, então foi admitido hoje, né? Até o próximo dia 7, ao mês de referência das informações, a empresa deverá postar no correio um impresso por meio do qual presta informações sobre o movimento de pessoal, tá? Para o Ministério do Trabalho. Efetuar o cadastro no PIS, PASEP, caso o empregado não possua o número de matrícula. Pode acontecer, claro, uma pessoa que está começando a trabalhar pela primeira vez, ela não vai ter esses documentos, então quem vai ter que fazer esse cadastro vai ser você que está trabalhando nessa área, né? O assistente administrativo que atua na área de recursos humanos. 6. Devolver ao empregado sua carteira de trabalho e previdência social em até 48 horas mediante recibo. É feito um recibo, o colaborador que recebe a carteira, ele assina comprovando de que ele recebeu a carteira profissional dentro do prazo. Esse é um prazo que está na lei. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Práticas Administrativas em Escritório, Rio de Janeiro, SENAC Nacional, publicação de 2010, página de 105 a 106. Mensalmente, também é de responsabilidade desse setor fazer o controle da folha de pagamento de todos os funcionários da empresa. Nesse documento, devem constar todas as informações relativas aos salários e descontos relativos em cima do salário bruto, que podem ser vários, tais como imposto de renda, plano de saúde, descontos de benefícios e todos os encargos sociais e tributos devidos, como INSS e FGTS, que é Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho. Então nós vamos conhecer isso, né, gente? Aqui nós temos então uma demonstração de pagamento, né? Aqui nós temos a descrição da empresa, o CNPJ da empresa, o endereço, né? O crédito, quando foi feito, qual que é o banco, né, do funcionário, do colaborador que recebeu seu salário, o nome, número da carteira profissional, série, a função a qual ele ocupa, o centro de custo, né, que é o número ao qual todas as despesas da empresa são mencionados, né? Toda empresa tem o seu centro de custo, todo departamento tem. Então, ali que é abatido os seus gastos, né? A área que ele está é contabilidade, tem a data de admissão, aqui no caso 10/7/2017, né? E aqui vem, né, o salário bruto, no caso aqui R$ 1.500, referência a 30 dias trabalhados, né? Hora extra, 5 horas extras, R$ 250. Adiantamento, né? Ele tirou 40% do salário, que deu R$ 600. Tem o desconto de INSS, 11% do salário, que deu R$ 192,50. Seguro de vida, R$ 15. Refeição, se ele almoça dentro da empresa, ele paga por isso, né? São 20 vales, ele pagou R$ 80 por esses 20 vales. E finalmente assistência médica. Então aqui nós temos o total bruto do salário dele, que é 1.500 mais 250 de horas extras, dá 1.750, somando todos os descontos que ele teve aqui, dá R$ 1.037,50. Então o líquido que ele vai receber, R$ 712,50. Né? Então aqui nós temos no demonstrativo de pagamento transparente qual é o salário do profissional e tudo que foi descontado e quanto que ele vai receber líquido. E ainda tem o desconto aqui do fundo de garantia, né? O salário base é o salário bruto, que é o salário que ele tem nominal de registro mais as horas extras. E aqui no caso então deu R$ 140. Nós vamos compreender tudo isso. Também deve constar da folha de pagamento informações relativas ao mês do trabalho de cada funcionário, como faltas, licenças, atrasos ou qualquer outro registro que se faça necessário. Vejamos acima, então, nós vimos aqui os detalhes de como funciona o demonstrativo de pagamento. Todo profissional que é registrado em carteira de trabalho, ele tem direito a esse demonstrativo
mediante o pagamento mensal de seu salário. E após a realização do pagamento do salário, o empregador deve fornecer ao empregado um recibo desse pagamento, também conhecido como contra-cheque. Então aqui nós temos o contra-cheque, né? Número de matrícula, o nome do funcionário, né? O banco e a agência e a conta onde vai ser feito o depósito do seu salário, o CPF, o seu número de PIS/PASEP, aqui a descrição do cargo que ele ocupa, no caso motorista de caminhão, o símbolo, né? A situação profissional e tem todos os dados. Tem o salário, né? 2.500 no caso do motorista, INSS 575 e o imposto de renda relativo ao imposto de renda na fonte, né? Retido na fonte. Após a realização do pagamento do salário, então ele tem esse recibo. Para orientar o preenchimento dessa folha de pagamento, bem como realizar o controle cotidiano de entrada e saída dos funcionários, é obrigatório que toda empresa com mais de 10 funcionários possua uma folha de ponto, que pode ser manual ou eletrônica. Manual ele assina um caderno. E eletrônica a pessoa aproxima, como nós estamos vendo ali nesse relógio de ponto digital, a pessoa coloca a sua impressão digital e é computado o horário de chegada e os outros horários, né? Normalmente é horário de chegada no trabalho, horário de saída para o almoço, retorno do almoço e saída do final do expediente. Então agora nós vamos fazer um exercício prático colocando tudo isso que nós aprendemos hoje para ver se entendemos e para fixar nossos conhecimentos, né? Exercício prático, preenchendo a folha de pagamento. Nessa atividade, somos convidados a preencher uma folha de pagamento fictícia para que possamos exercitar o conteúdo que aprendemos sobre esse assunto tão importante na prática diária das atividades do assistente administrativo que está na área de recursos humanos. As empresas podem usar programas específicos para o cálculo da folha de pagamento, mas para realizar essa atividade usaremos uma planilha eletrônica, né? Certo? Nós criamos aqui o exercício a partir da apostila, né? Quem está cursando presencialmente o curso de assistente administrativo comigo tem direito a uma apostila. Bom, então aqui nós vamos ver, né? Vamos considerar a mesma empresa que vimos na aula. Agora um cargo diferente, assistente administrativo. Aí eu fiz uma pesquisa no Google no dia 4 de janeiro para descobrir qual que é o salário desse profissional, e o salário médio no mercado aqui na cidade de São Paulo, né, na capital, é R$ 1.782, né? Vamos considerar também 6 horas extras. Então, estamos acompanhando aqui, né? Olha lá, o salário bruto por 30 horas, 30, né, dias de trabalho, o mês inteiro, R$ 1.782, né? Vamos considerar também 6 horas extras, né, feitas no mês. Como é que a gente calcula as horas extras? Precisamos descobrir quanto vale uma hora de trabalho. E aí nós multiplicando por 6, vamos encontrar 6 horas extras, né? Vamos ver se é isso? Para se calcular o valor de uma hora de trabalho, basta dividirmos o salário mensal por 220 horas. Vou dividir 1.782 por 220. O valor que nós chegamos é R$ 8,10. É isso que ele ganharia por hora se fosse horista. Mas normalmente o assistente administrativo é mensalista. Para se calcular o valor das horas extras, né, é só multiplicar por 6, deu R$ 48,60. Só, como o valor das horas extras é de 50% maior do que as horas comuns, nós vamos ter que multiplicar por 1,50, né? Então, 48,60 por 1,50, nós vamos ter o final das 6 horas extras, vai dar R$ 72,90, que nós colocamos em vermelho aqui. Então, nós temos aqui 3 dados, né? O salário nominal, 1.782, que está em vermelho. Depois nós temos o valor da hora extra que nós calculamos, dividindo esse salário por 220, deu 8,10. Multiplicamos por 6 e depois multiplicamos por 1,50, porque o valor
das horas extras é de 50% maior. Chegamos ao valor de R$ 72,90, que está destacado aqui em vermelho também. Ok? E vamos em frente. Vamos também considerar um adiantamento de 40% do salário bruto, que para se calcular basta considerar o salário nominal, que é o R$ 1.782, e multiplicar por 40%. Chegaremos ao valor de R$ 712,80, que está destacado em vermelho. O INSS calculamos somando o salário nominal, as horas extras, então 1.782 mais 72,90, né? E multiplicado por 11%. Nós vamos chegar então ao valor de R$ 204,04, que está em azul. Vamos prosseguir com a folha de pagamento. Agora precisamos calcular o total do salário bruto, né? Que é a soma do salário nominal adicionado das horas extras. Então ele ganhou 1.782, né? Mais R$ 1.782 é o salário nominal, mais os 72,90 de horas extras. Nós vamos chegar ao valor de R$ 1.854,90. O que é esse D15 mais D16? São as coordenadas na planilha do Excel. Nós vamos ter aqui D, né, 15, né, tá na linha 15, olha lá, né, mais D16. Então, D16 é 72,90. Somando esses dois valores, nós vamos chegar no valor de R$ 1.854,90, que nós destacamos em vermelho. Então, é o bruto, né, sem os descontos. O total dos descontos é a soma dos valores do adiantamento. Ele tirou de adiantamento 40%, né? Seguro de vida, adiantamento mais o seguro de vida, vale refeição e assistência médica. Ou seja, eu vou somar 712,80 mais 204,04 mais R$20 mais 110 da refeição mais 180 da assistência médica. Então, o valor total dos descontos é R$ 1.226,84, que nós destacamos aqui na última linha em vermelho. Por último, o valor líquido a receber é a diferença entre o salário bruto e o total dos descontos, né? Então, chegamos então a R$ 628,06. Eu tirei R$ 1.854,90 de R$ 1.226,84. Então, o salário líquido está destacado em vermelho, R$ 628,06. Né? Para o cálculo do fundo de garantia por tempo de serviço, nós consideramos o total bruto e multiplicamos pela alíquota de 8%, que está na tabela de imposto de renda. Nós vamos chegar então ao valor do imposto de renda, ao fundo de garantia por tempo de serviço de R$ 148,39. E com isso nós concluímos a nossa 19ª aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje nós falamos das principais atividades do setor de recursos humanos e fechamos a aula de hoje com um exercício bastante explicitado de como é confeccionada a folha de pagamento. Nós usamos o exemplo de um funcionário. Isso é feito para todos os funcionários de uma empresa. Ah, professor, e se tiver mais de 1.000? É tudo manual, como nós vimos aí? Não. Nós vamos usar a planilha do Excel com as devidas fórmulas para conseguir chegar ao resultado. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos encontramos na próxima. Então, até lá, muito obrigado. Tchau, tchau.